Se eu cantarolar a trilha sonora da Strike? Não. Definitivamente não. Olha aí, olha o uso da força. Opa, peraí. A força. Poxa, Léo, mas minha caneca favorita, amigo. Mas tava vindo na minha direção aqui. Poxa vida, aí você estraga tudo. Mas vamos lá, usa a força aí pra rodar a vinheta. Usar força pra coisa útil. Gigton no ar! Isso aí, galera, nós estamos no mês de maio. O mês de maio é o mês do Star Wars. Star Wars, aí, ó. Não, você tá todo errado, você tá fora da visão. Não confunda Star Trek com Star Wars. Não! Explica pro pessoal por que esse mês é o mês de Star Wars, mês de maio. Simples, vamos falar inglês aqui, né, pessoal? May the 4th, May 4. Mês de maio, dia 4 de maio. 4 de maio. May the force be with you. 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 May the force be with you, Master. May the force be with you. Essa semana nós estamos gravando aqui, já passou o 4 de maio, mas todo ano, no dia 4 de maio, né, se comemora o dia do Star Wars. Então nós estamos aproveitando esse clima e também a série Andor, né, que está passando na Disney Plus, que é uma série muito legal, que se encerra em breve, né? É uma série que está saindo de 3 em 3 episódios, uma série muito boa, e nós vamos fazer um review dela. Então, antes do review, nossa proposta hoje aqui é fazer um panorama geral da saga Star Wars, exclusivamente dos longa-metragens live action, correto? Isso, exatamente, porque se for falar de jogo, de livro, de quadrinho, é um mundo de coisas. O universo expandido é infinito, Exatamente. Legends, né? É uma loucura. Mas tem duas formas de ver, não é isso? Exatamente, tem essa característica. Você pode ver cronologicamente, que seria o quê? Episódio 1, 2, 3, Han Solo, Rogue One, episódio 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Que seria você ver na ordem que as coisas acontecem. Historicamente, cronologicamente. Isso, a ordem cronológica. Mas assim como a Bíblia, né, Star Wars também não está tão cronológico. Não está tão cronológico, né? Ele não foi lançado nessa ordem. E além disso, se você for ver pela primeira vez a saga, ou for mostrar para alguém pela primeira vez, para que o impacto e a experiência seja mais desfrutada, mais completa, eu sugiro que você comece pelo 4, que é Nova Esperança, veja o 5, Império Contra-Ataca, e aí tem a grande revelação, né? A revelação que está aí desde a década de 80, né? Então, que é top 3 das maiores revelações. Das maiores reviravoltas da história do cinema. Então, se você assistir o 1, 2 e 3 antes, você perde totalmente esse impacto. Então, você vê o 5, aí você recebe aquela pancada, aí você volta a ver o 1, 2 e o 3, Han Solo, Rogue One. Aí beleza, vai lá e entra a partir do 6 na ordem normal. Então hoje, Léo, nós vamos falar só da trilogia prequel, senão vai ficar um programa gigantesco. Exatamente. Então hoje nós vamos falar sobre episódio 1, Ameaça Fantasma, episódio 2, Ataque dos Clones e episódio 3, A Vingança do Sith. Ameaça Fantasma. Isso. 1999, né? Eu era apenas um rapaz latino-americano. Quantos anos você tinha? Você viu no cinema? Vi no cinema. O filme ele vai tratar sobre o cumprimento de uma profecia que estava desacreditada, inclusive pelo Conselho Jedi. Acontece uma situação envolvendo um bloqueio, né? De um bloqueio comercial de um planeta, e os Jedi são acionados para ir lá verificar o que é. E aí, no meio da confusão, eles acidentalmente chegam num planeta bem deserto, né? E ali eles conhecem uma criança, Anakin Skywalker. E o Jedi, o Qui-Gon Jinn, né? Que é interpretado pelo Liam Neeson. Né? O Liam Neeson, ele sempre foi o mentor, né? Ele é o mentor do Batman. Ele é o Hazard, né? Ele tem esses papéis, né? E que acredita numa antiga profecia de que surgiria um cuja força seria de tal magnitude que ele traria equilíbrio para todas as coisas, né? E ele identifica então nessa criança
esse dom. Ele entende que ela é o escolhido. E aí você descobre no filme que essa criança, a mãe gerou sem ter relações, né? Tem esse mistério, né? Quem é o pai? Nunca se soube, né? E aí então você tem a introdução desse personagem, né? Que no futuro viria a ser o Darth Vader, que é Anakin Skywalker. Mas basicamente, o que é a ameaça fantasma do filme, do título? Era o retorno dos Siths, que era um grupo que manipulava a força, mas que era do lado sombrio, lado maligno. Esse grupo que achavam que tinha sido extinto, começa nos bastidores nas a sombras mexer ali, né? nas sombras, na figura do Palpatine, que então é o Darth Sidious, né? A gente não sabe, né? E um personagem que é introduzido, muito, muito legal esteticamente, estilosamente, mas que eu acho que foi desperdiçado, né? E depois tentaram resgatar nos desenhos animados, que é o Darth Maul, né? Sim. Tem um figurino, o uma Darth maquiagem. Maul, eu acho que é um dos Siths mais legais. E que tem um sabre de luz de dois lados, né? Um bastão. E a coreografia da luta dele é espetacular. É um dos grandes momentos. O pessoal antigo não gosta muito desse filme, mas o pessoal da nova geração gosta muito. Olha, eu vou te falar, comparando. eu gostei muito, porque em 99, eu estava com 10 anos ali, 8 anos, e eu não tinha ainda esse refino todo de Star Wars. Eu gostava da trilogia pra caramba, mas não tinha. Cara, eu vi no cinema, eu fiquei louco vendo aquela luta ali, quando o Qui-Gon morre, eu falo, meu Deus do céu, não pode, cara, não sei o quê. E o Obi-Wan ali na ascensão dele ali como um Jedi e tal. Mas, claro que tem algumas falhas, né, se você for muito criterioso, mas é um filmaço, ele envelheceu bem. O filme termina com o Obi-Wan se tornando um mestre Jedi e assumindo o treinamento do Anakin como Padawan, apesar de algumas desconfianças do conselho em relação a treinar um menino que já está tão velho, né? E o mestre Yoda já sinaliza que sente nele um distúrbio, né? Por uma série de questões, eles não conseguem levar a mãe, que permanece escrava no planeta, e isso vai custar caro lá na frente. O episódio 2, desses 3, né, iniciais, que eu considero que é o mais fraco, o Ataque dos Clones, ele vai pegar já um Anakin mais velho, troca o ator, né? Sai o Jake Lloyd, entra o Christian Henderson, e ele também é um ator muito limitado e que tinha uma responsabilidade muito grande de interpretar o maior vilão da história do cinema. Sem dúvida. Né? E ali então você tem um arco envolvendo o Obi-Wan, investigando esses movimentos estranhos que estão acontecendo nos bastidores, né? Ele vai descobrir que um antigo mestre Jedi que já morreu, Zaifovias, né? Na dublagem brasileira, né? Em inglês o nome é impronunciável em português, não dá. né? Encomendou para Camino, né? Um planeta que é especializado em clonagem, produzir um exército de clones ali já na perspectiva de uma possível guerra. E, paralelo a isso, o Anakin fica com a missão de ser o guarda-costas da senadora, né, da Padmé Amidala, né, que é interpretada por Natalie Portman, que é uma atriz espetacular, já ganhou o Oscar. Mas você vê no 2, mais fortemente, um problema do 1, que é o fato do George Lucas ter assumido a direção dos 3 filmes, né? Ele é um excelente produtor, um criador de universo, mas ele não é um bom diretor, ele não sabe dirigir atores. E esse segundo filme exigia 2 construções de arco narrativo dramático que ele não foi capaz de fazer. O primeiro, o romance entre a Padmé e o Anakin. Ficou bem seco, frio, ficou uma né? coisa esquisita, né? E essa curva do Anakin indo para o lado negro, que o ator não consegue fazer as nuances, né, dessa figura atormentada e que, né, sente falta da mãe, e aí vai lá resgatar a mãe é assassinada pela tribo do deserto, e aí então ele mata todo mundo. Então, para ele, para o Hayden, ser mal é abaixar a cabeça e fazer isso. E olhar assim com aquele olhar de possesso. Só isso, né? Então, havia essa necessidade de construir um arco romântico e essa curva para o lado negro, para no terceiro filme a coisa degringolar. E eu acho que faltou isso.
É um filme lento, tem muita palestra, muita conversa, a parte romântica é fraca. Na hora da ação, que é aquela cena da arena no final, fica parecendo um show do Locomia, né? Quando você é uma criança que gosta das coisas, você não tem tanto critério, às vezes é mais legal, né? Não, eu acho que eu tô velho. Não, mas realmente, naquele... É oficial, eu estou velho. Eu adorei aquela cena. Eu achei incrível aquele tanto de coisa. A cabeça do pai do o Jango Fett, né? O Jango Fett morrendo. Eu falei, meu Deus, caraca, que incrível. E a cena do Yoda contra o Conde Dooku explodiu minha cabeça. Eu não imaginava que o Yoda tinha aquela Tinha tanta habilidade. Então, eu não sei, mas o CGI envelheceu mal demais. Não, sim, você vai ver agora. Você tá vendo aí, a gente parecendo tá falando assim os Gummy, assim. Mas a questão do Yoda, tirar o roupãozinho assim, puxar o sabre com a mão, puf, só aquilo ali eu falei, caraca, meu. Pois é. Então, assim, teve cenas icônicas, marcantes, né? Mas realmente a crítica... É o mais fraco dos três. O grande filme dos três, sem dúvida, é o episódio 3, A Vingança do Sith. Eu lembro que eu fui no cinema com a minha esposa e ela estava numa expectativa tão grande para ver o Darth Vader e ele só aparece em 2 cenas, né, no final. Ele sendo criado e no final ele com os braços cruzados olhando para a Estrela da Morte sendo construída. É verdade. Mas ali então você tem, né, a decadência dos Jedi, a Ordem 66, a ascensão do Palpatine como imperador. Ele deixa de ser presidente do Senado e se torna imperador. E aí tem uma cena emblemática do Senado, né, aplaudindo a ascensão dele como imperador e a princesa falando assim que vai acabar a democracia, sob aplausos, né? Então tem ali a queda final do Anakin e o momento então que ele vai ter o confronto com o Obi-Wan, que é onde ele vai se degringolar completamente. E eu acho que aí você tem nesses 3 filmes essa história de como aquela criança que tinha tudo para ser o equilíbrio da força, o escolhido, vai cedendo às suas vontades, seus prazeres, vai deixando o ódio dominar o coração, vai deixando o lado sombrio tomar conta, até que a pessoa fica completamente tomada pela iniquidade, pelo mal. Eu não temo o lado sombrio como você. Acho que dá para fazer um paralelo interessante, né? Star Wars ele tem muitas lições bíblicas, tem muitas inspirações. A gente pode ver um Anakin propriamente como o Messias, né? O prometido, o escolhido, o filho da promessa. Esse elemento, né, que foi gerado sem relações. Miraculosamente. E a presença dele também, que de alguma forma trazia muita inspiração para os demais. E também um pouco de sanção, né, de que renunciou o chamado, de que tinha uma promessa, mas se desvirtuou pela corrupção do coração. O que eu leio desse arco, de pode levar como lição, né? Não sei se George Lucas tinha essa intenção, mas são muitas coincidências. A lente que eu faço desse arco é que quando a pessoa ela quer fazer a sua vontade, quer seguir os seus prazeres, né, a pessoa vai se tornando egoísta, isso vai tornando ela uma pessoa ruim, isso vai estragando a pessoa. O Darth Vader ele representa esse mal que nos toma quando nós colocamos qualquer coisa no centro do nosso coração que não seja Jesus. E aí eu acho que isso fica bem representado por essa queda dele. É claro que depois ele vai ter redenção, isso é assunto para o próximo programa, mas aqui fica esse alerta para nós, né? Não adianta você ter grandes habilidades, grandes capacidades, grandes dons, né? Se você usa aquilo de forma egoísta, só para sua vontade, você vai acabar sendo dominado pelo lado sombrio da força. Olha aí, estamos falando muito de sombra ultimamente. Né? Muitas sombras. Mas ele se redime, esse é assunto para um futuro vídeo do nosso canal. Semana que vem nós vamos falar de Andor, depois a gente retoma a saga Star Wars. Já se inscreva, ativa o sininho aí, comenta aí das sagas, qual que você mais gosta, das trilogias, né? Compartilha com o máximo de pessoas que você puder e que a força esteja com você aí, ou a graça de May the Force. May the Force. Tchau!